Existe uma ideia muito comum entre investidores brasileiros, a de que ter dólar é uma forma de proteger patrimônio. Em momentos de crise, de instabilidade política ou de desvalorização do real, essa percepção fica ainda mais forte. O raciocínio parece simples. Se o real perde valor com frequência, então bastaria converter parte do patrimônio para dólar e o problema estaria resolvido. Mas existe um detalhe importante que quase nunca é discutido. Dólar não é investimento. Dólar é apenas uma moeda. E, como qualquer moeda fiduciária, ele também perde poder de compra ao longo do tempo por causa da inflação. Mesmo nos Estados Unidos, onde a inflação historicamente é menor do que no Brasil, o dólar de hoje compra menos do que comprava 20 ou 30 anos atrás. Isso significa que simplesmente acumular dólares não resolve o problema de preservação de patrimônio no longo prazo. Na prática, é apenas trocar uma moeda por outra que também se desvaloriza lentamente com o passar do tempo. E é justamente aqui que surge a pergunta realmente importante. Se guardar dólares não é investir, qual é, de fato, o papel do dólar na construção de patrimônio? E por que, mesmo assim, a dolarização parcial de uma carteira pode ter um efeito poderoso na redução de risco para investidores brasileiros? A resposta passa por entender uma distinção fundamental que raramente é explicada com clareza: a diferença entre investir em dólar e investir no dólar. E essa diferença muda completamente a forma como você deveria enxergar investimentos internacionais. Existe um equívoco conceitual muito comum quando o assunto é dólar: tratar a moeda como se ela fosse um investimento. No imaginário de muitos investidores brasileiros, comprar dólares equivale a proteger patrimônio. A lógica parece intuitiva, especialmente em países com histórico de inflação elevada e desvalorizações cambiais recorrentes. Mas moeda não é investimento. Moeda é apenas uma unidade de conta, um instrumento de troca, um meio pelo qual riqueza é armazenada temporariamente e transferida entre agentes econômicos. E como qualquer moeda fiduciária, o dólar também perde poder de compra ao longo do tempo por causa da inflação. Esse ponto costuma ser negligenciado porque a inflação americana, em média, é significativamente menor que a brasileira, mas menor não significa inexistente. Ao longo de décadas, o efeito cumulativo da inflação também corrói o valor do dólar. O dinheiro parado em espécie ou em conta corrente simplesmente passa a comprar cada vez menos bens e serviços. Por isso, comprar dólares por si só não é uma estratégia de investimento, é apenas uma troca de moeda. Você sai de um sistema monetário, o real, e passa a armazenar riqueza em outro, o dólar. Mas o problema fundamental continua o mesmo: dinheiro parado não produz crescimento patrimonial. Investimento, no sentido econômico do termo, exige ativos produtivos, empresas que geram lucro, títulos que pagam juros, ativos que produzem fluxo de caixa ao longo do tempo. Sem isso, o patrimônio não cresce, apenas muda de denominação monetária enquanto sofre a erosão silenciosa da inflação. Se você quiser entender com profundidade como estruturar uma carteira que realmente constrói patrimônio, combinando ativos produtivos, diversificação global e uma arquitetura racional de longo prazo, eu explico isso passo a passo na formação completa. Esse é exatamente o tipo de fundamento que separa decisões intuitivas de uma estratégia patrimonial sólida. Diante disso, surge a pergunta natural: se o dólar não é investimento, então o que significa na prática investir em dólar? A resposta é simples, mas frequentemente mal compreendida. Quando um investidor brasileiro investe em dólar, ele não está investindo no dólar, ele está investindo em ativos denominados em dólar. A moeda não é o motor do retorno, ela é apenas o sistema monetário no qual aquele ativo está precificado. Na prática, isso significa comprar participações em empresas globais, ETFs internacionais ou títulos de renda fixa emitidos no exterior. Nesses casos, o crescimento do patrimônio não vem da moeda. Ele vem da capacidade desses ativos de gerar lucro, pagar juros ou aumentar de valor ao longo do tempo. Essa distinção parece sutil, mas é fundamental, porque muda completamente a lógica da decisão de investimento. O objetivo não é acumular dólares. O objetivo é possuir ativos produtivos que estão denominados em uma moeda forte e amplamente utilizada na economia global. Existe, no entanto, um ponto adicional que muitas vezes passa despercebido. Para um investidor que vive, ganha e gasta em reais, ativos de renda fixa denominados em dólar introduzem um componente de volatilidade que não existe para um investidor americano. Isso acontece porque, mesmo que o título pague juros estáveis em dólares, o valor convertido para reais pode oscilar de forma significativa com a variação cambial. Na prática, essa renda fixa passa a se comportar como uma renda fixa exposta ao câmbio, algo que exige parcimônia dentro da construção da carteira. Ou seja, investir no exterior não elimina riscos automaticamente. O que muda é a natureza desses riscos. E compreender essa diferença é essencial para utilizar o dólar de forma estratégica dentro de um portfólio de longo prazo.
Quando essa distinção entre moedas e ativo fica clara, surge uma nova pergunta. Se o objetivo não é simplesmente acumular dólares, qual é então o verdadeiro papel do dólar dentro de uma carteira de investimentos? A resposta começa a aparecer quando observamos o comportamento do dólar em momentos de estresse no sistema financeiro global. Em períodos de crise, incerteza ou aversão ao risco, investidores ao redor do mundo costumam migrar capital para ativos considerados mais seguros. Esse movimento é conhecido no mercado como Flight to Safety, que significa voo para a segurança em inglês. Historicamente, o dólar costuma ser um dos principais destinos desse fluxo. Em momentos de turbulência global, não é incomum observar uma valorização da moeda americana em relação a diversas outras moedas, especialmente de países emergentes. Isso inclui, naturalmente, o real. Esse fenômeno cria um efeito particularmente interessante para investidores brasileiros que possuem parte do patrimônio em ativos internacionais denominados em dólar. Quando crises globais acontecem, é comum que bolsas de valores ao redor do mundo sofram quedas relevantes. Ao mesmo tempo, a busca global por segurança tende a fortalecer o dólar. Para quem investe a partir do Brasil, esses dois movimentos podem ocorrer simultaneamente. E é aqui que entra um conceito fundamental na construção de portfólios: correlação. Se parte da carteira está dolarizada, a valorização do dólar em momentos de crise pode compensar parcialmente a queda de ativos de risco. Em outras palavras, enquanto algumas posições perdem valor, a variação cambial pode atuar como um amortecedor dentro do portfólio. Esse efeito não elimina perdas, naturalmente, mas pode reduzir a intensidade das oscilações quando medimos o patrimônio em reais. E no longo prazo, reduzir a volatilidade estrutural de uma carteira é uma das formas mais eficientes de torná-la mais resiliente. É exatamente por isso que a presença de ativos internacionais denominados em dólar não deve ser interpretada como uma aposta cambial. O ponto central não é tentar prever para onde o dólar vai. O verdadeiro benefício está na diversificação e na dinâmica de correlação que surge quando parte do patrimônio está exposta a uma moeda que tende a se valorizar justamente nos momentos em que o risco global aumenta. Esse efeito de amortecimento da volatilidade não é apenas um detalhe técnico de construção de portfólio. Ele tem implicações profundas quando pensamos em uma fase específica da vida financeira, a aposentadoria. Durante a fase da acumulação, oscilações de mercado são desconfortáveis, mas raramente determinantes. O investidor continua aportando, o horizonte de tempo é longo e as quedas acabam sendo absorvidas ao longo do ciclo. O problema se torna muito mais sensível quando o patrimônio deixa de ser apenas acumulado e passa a ser utilizado para financiar o padrão de vida. Na aposentadoria, grandes quedas de mercado no momento errado podem comprometer a sustentabilidade da carteira por muitos anos. Esse fenômeno é conhecido como risco de sequência de retornos. Quando perdas relevantes acontecem no início do período de retirada, a base de capital diminui exatamente quando o investidor começa a fazer resgates recorrentes. Nesse contexto, qualquer fator estrutural que ajude a reduzir a volatilidade da carteira passa a ter um valor enorme. E é aqui que a presença de ativos denominados em dólar pode exercer um papel relevante para investidores brasileiros. Se, em momentos de crise global, o dólar tende a se valorizar em relação ao real, essa dinâmica pode compensar parcialmente quedas nos mercados de risco, quando o patrimônio é medido na moeda local. Isso não impede que a carteira sofra oscilações, mas pode reduzir a profundidade dessas quedas quando elas ocorrem, como aconteceu, por exemplo, na crise de 2020 do Covid. No longo prazo, essa característica pode ajudar a estabilizar a trajetória do patrimônio durante a fase de consumo, permitindo taxas de retirada potencialmente mais seguras. Existe ainda um aspecto pouco discutido nessa conversa. Quando se fala em diversificação internacional, muitas análises são feitas a partir da perspectiva de investidores que vivem em economias desenvolvidas, especialmente nos Estados Unidos. Para um investidor americano, a realidade é diferente. Ele ganha em dólar, gasta em dólar e investe majoritariamente em ativos denominados em dólar. A sua carteira não possui naturalmente o mesmo tipo de proteção cambial que um investidor brasileiro pode construir ao dolarizar parte do patrimônio. Em outras palavras, quando um investidor brasileiro incorpora ativos internacionais à carteira, ele não está apenas acessando novos mercados e empresas globais. Ele também está introduzindo uma dimensão adicional de diversificação, a cambial, que pode funcionar como um mecanismo de estabilização em determinados momentos do ciclo econômico. Esse é um dos motivos pelos quais a dolarização parcial de portfólios faz parte da arquitetura de muitas estratégias patrimoniais de longo prazo. Não por causa de uma tentativa de prever o câmbio, mas pelos efeitos estruturais que essa exposição pode gerar dentro da dinâmica de risco da carteira. No fim das contas, o ponto central é simples, mas profundamente mal compreendido.
Dólar não é investimento, é apenas moeda. E como qualquer moeda fiduciária, também perde poder de compra ao longo do tempo. O crescimento patrimonial não vem da moeda em si, ela vem dos ativos que você possui. Quando investidores brasileiros compram ações globais, ETFs internacionais ou títulos emitidos no exterior, o objetivo não deveria ser apostar no dólar. O objetivo é possuir ativos produtivos em diferentes economias, diferentes mercados e diferentes moedas. E é justamente essa combinação que cria algo muito mais poderoso do que uma simples proteção cambial. Uma carteira parcialmente dolarizada não existe para prever o futuro do câmbio. Ela existe para tornar o patrimônio mais resiliente ao longo do tempo, para atravessar crises com menos fragilidade, para reduzir oscilações quando o mundo entra em turbulência. No fundo, o papel do dólar na construção de patrimônio não é gerar retorno, é fortalecer a estrutura da carteira para que o retorno possa acontecer de forma mais estável ao longo de décadas.